Seja muito bem-vindo a essa série que vai do zero até a entrega da sua obra. Então, se você é arquiteto, engenheiro, design de interiores e quiser saber quais são todos os passos, um por um, que você tem que dar até o momento da sua contratação, passando por todo o processo de projeto e chegar até a entrega final da sua obra, fica aqui comigo hoje porque a gente vai falar de comunicação e como essa comunicação influencia para o bem ou para o mal todo o seu processo. Depois da vinheta, a gente bate esse papo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje de comunicação. Eu já quero adiantar para vocês o seguinte: a comunicação é o mal do século. Eu gosto de dizer isso por quê? Porque, na verdade, o que eu quero dizer com essa frase é que a comunicação, na minha opinião, é o gerador de 70% de todos os nossos problemas. E eu não estou falando só dos problemas com projetos e obras, não. Estou falando de todos os seus problemas pessoais e profissionais. A falta de comunicação, a deficiência na comunicação, ela prejudica muito o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem problemas não só na forma como a gente se comunica, mas também nos meios que nós nos comunicamos. Tá? Existe a comunicação tete a tete aqui, quando você está frente a frente com alguém. Existe aquela comunicação por telefone, existe a comunicação através de mensagens, né? WhatsApp, SMS, outras plataformas de mensagens. Existe a comunicação por e-mail. Então existem vários meios de comunicação e, na minha opinião, cada meio tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Até dentro de alguns meios você tem opções de comunicação, por exemplo, dentro do WhatsApp você pode mandar textos e pode mandar áudio. Você pode até fazer um vídeo e mandar um vídeo ao invés de um áudio explicando alguma coisa para alguém. Então hoje a gente tem um leque vasto de formas de nos comunicar com as pessoas. Só que muitas vezes a gente acaba pecando um pouquinho em determinados assuntos. Ou seja, será que este assunto é melhor eu mandar uma mensagem ou será que este assunto é melhor eu fazer uma ligação? Será que esse assunto não é melhor eu ir até lá e a gente fazer uma reunião pessoalmente? Muitas vezes a gente acaba gerando uma série de transtornos e de conflitos no nosso dia a dia porque a gente não tem esse discernimento, porque a gente não para pensar e falar assim, não, peraí, esse assunto aqui é melhor eu ligar. Esse assunto aqui, ao invés de eu escrever no WhatsApp, eu vou mandar um áudio. O áudio tem entonação, o áudio você consegue ser mais explicativo sem ser cansativo, porque muitas vezes a pessoa que está lendo, ela não sabe se você está bravo, se você não está, se você está cansado, se você está xingando, se de repente aquele assunto está incomodando, não está incomodando, se a pessoa está ansiosa, não está ansiosa. Então, essa fusão, essa junção entre qual é o tema que eu estou comunicando e qual é o meio que eu vou comunicar, ela é muito importante. E tem uma outra parte dessa história que é a seguinte: é a questão do registro. Muitas vezes você precisa registrar algumas informações dentro do seu projeto, da sua obra, e você acaba não registrando. Então você faz uma ligação, faz uma reunião presencial com o seu cliente, e aí você acaba tomando uma decisão ali. Ah, não, escolhi assim, vamos fazer assado, não. De repente você vai fazer uma sugestão, olha, o que você acha da gente ir para esse caminho? Aí o cliente concorda, não, legal, vamos para esse caminho. E você não registra aquela informação. E aí, meu amigo, o que vai acontecer lá na frente é que você vai ser questionado. Porque vai chegar um momento em que alguém vai perguntar, mas quem decidiu isso daqui? Aí você vai falar assim, ah, mas foi o senhor, foi a senhora. Foi você que foi lá e aquela ligação que eu fiz, ou aquela reunião que a gente fez rapidinho, que eu passei no seu escritório, só pra gente tomar essa decisão. Você não lembra? Eu não lembro. Eu não tô sabendo de nada. Eu não escolhi isso daí. Ou eu entendi que era outra coisa. Então, gente, aí é que entram os nossos problemas. Então, você utilizar a comunicação da forma correta e utilizar os meios de comunicação da forma correta é fundamental para que você tenha muito menos problemas lá na frente e que você consiga registrar muita coisa do seu dia a dia de projetos e obras para que você consiga comprovar para o seu cliente lá na frente de onde veio aquela decisão, quem tomou aquela decisão e por que aquilo ficou daquela maneira. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje um documento chamado Plano de Comunicação. O Plano de Comunicação, ele basicamente é o quê? Ele é um documento que ele vai predeterminar como vai ser feita toda a comunicação do projeto ou obra, quais são os parâmetros e quais são os veículos que vão ser utilizados dependendo do evento, dependendo da situação, dependendo do assunto. Então é um documento que ele é prévio, você foi lá, fez o seu programa de necessidades, a sua reunião de programa de necessidades,
Inclusive, nesta reunião, você já pode levar esse documento padrão, que é do plano de comunicação, para que o seu cliente já fique ciente. Olha, daqui para frente, os nossos eventos são esse, esse e esse. Você já sabe os eventos, porque você já fez o cronograma, certo? Você vai falar assim, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui vai acontecer. Essa reunião X, P, T, O vão acontecer. E vai ser assim, assim, assado. Eu vou mostrar para vocês, basicamente, como é que isso funciona, o que tem que constar dentro do seu plano de comunicação. Então, ó, pega um papel e caneta, pega o seu notebook aí, coloca do lado e começa a anotar como é que isso funciona, tá? Plano de comunicação é assim. Primeiro tem que ter um cabeçalho, tá? Então você vai ter um cabeçalho que vai colocar todas as informações do seu projeto, o nome do seu cliente, o endereço do seu projeto e tudo aquilo que a gente já está acostumado quando a gente fala de cabeçalho, tá? É importante que você coloque data e revisão nesse documento. Lembra, controle de revisão. Se você não sabe o que é isso, simplesmente você tem que, toda vez que você vai emitir um documento pela primeira vez, no final do nome dele vai ter que ter um R00 e dentro do documento tem que ter um campo onde está escrito lá que é a revisão 00 daquele documento. Toda vez que isso sai do seu escritório, da sua empresa, ele é emitido, ou seja, toda vez que volta ou alguma informação tem que ser alterada, você tem que salvar como, colocar R01 e emitir ele novamente. Então, todas as vezes isso vai acontecer, você sempre vai trabalhar com a versão mais atualizada daquele documento. Depois, é bom sempre ter uma explicação. Então, dizer por que aquele documento existe, qual que é a abordagem da comunicação que vai ser utilizada e por que todo mundo está assinando esse documento. Até porque, gente, não é só o seu cliente que vai assinar. O plano de comunicação, ele envolve todos os stakeholders, todos os agentes participantes daquele processo de projeto e de obra, ou projeto ou obra, eles vão assinar esse documento, porque eles têm que concordar que eles também vão fazer a parte deles na hora que a comunicação vier através deles, ou na hora que você mandar alguma coisa e eles tiverem que fazer uma aprovação daquilo que está sendo mandado, tá? Então, ó, um parágrafo dizendo qual é a abordagem da comunicação do projeto ou obra, você tem que escrever lá. Coloquei pura e simplesmente assim: a comunicação, sua metodologia e as ferramentas para tal devem ser definidas e asseguradas pela equipe de gestão do projeto juntamente com o cliente e os devidos stakeholders. Pronto, um parágrafo de 3 linhas que você vai escrever e vai dizer por que aquele documento existe e quais são os parâmetros, qual é a metodologia que vai ser utilizada. E aí depois disso você vai ter esse documento dividido em 2 partes. A primeira parte é a matriz de comunicação. Então o que é a matriz de comunicação? Você vai determinar lá os níveis, é uma hierarquia de decisões. Você vai ter o título da pessoa. Ele é o cliente, ele é o fornecedor de estruturas, ele é o projetista de hidráulica, ele é o arquiteto, ele é o gestor. Você vai colocar todas as pessoas que estão envolvidas no seu processo de projeto. Ah, Fernando, mas eu estou no começo do processo de projeto, eu não sei quantas pessoas vão estar envolvidas. Tudo bem. Coloca as que você já sabe e deixa os campos em aberto para colocar os nomes das pessoas que você não sabe depois. Revisando o seu documento, lembra? Então, cada um que entrar, você apresenta esse documento de novo para ele, insere o nome daquela pessoa, ela vai aprovar e ela sabe que ela está entrando num processo organizado onde, dependendo da informação e dependendo do evento, ela tem que tomar uma ação de registro ou utilizar um meio de comunicação específico para aquele tipo de evento. Nessa matriz você vai ter o título da pessoa, você vai ter o nome da pessoa, você vai ter o contato de e-mail daquela pessoa, você vai ter o contato de telefone daquela pessoa. Então você está dizendo o quê? Olha, esse cara é o cliente, esse cara tem o nome tal, o e-mail dele é esse e o telefone dele é esse. E dessa forma você vai fazer isso hierarquicamente. Então primeiro o cliente, depois o gestor, depois o arquiteto, depois as engenharias. E aí você vai entender dentro do seu processo qual que é a cadeia de aprovações que você vai ter dentro do seu processo de projeto. Então quem é o último a aprovar e quem é o primeiro a aprovar de um modo geral dentro do seu projeto ou da sua obra, tá? Isso se chama matriz de comunicação, uma tabelinha dentro do seu documento. Depois disso, você vai ter o registro da comunicação. É aquilo que eu falei no começo, você vai pegar os eventos marco, tudo que é mais importante que vai acontecer durante o seu processo de projeto e de obra, e vai colocar aqui dizendo qual que é o evento. Então, ó, aqui são 6 colunas, tá? Desculpa, são 7 colunas. É uma tabela, lá em cima vai ter um título dizendo registro da comunicação, e aí você vai ter 7 colunas. Eu vou dizer exatamente em sequência quais são as 7 colunas, tá? Tipo de evento, ou seja, é uma reunião, é uma entrevista de programa de necessidades, é uma visita em obra, é uma visita em loja. Os objetivos do evento, o formato, eu já vou entrar nos exemplos para vocês entenderem. A frequência, o líder, ou seja, quem está demandando aquele evento, quem que está solicitando que aquilo aconteça.
O público, quais são as pessoas que vão estar envolvidas naquele evento. Então tem alguém que demanda, olha, eu quero fazer uma reunião tal, só que eu preciso que você participem. Esse é o público. E quais são os entregáveis? Ou seja, quais são os produtos que vão sair daquele evento, tá? Nós já vamos entender já. Primeira linha que eu tenho aqui, ó, reunião de programa de necessidades. Já falamos aqui de programa de necessidades. Você vai fazer essa reunião, o objetivo dela é o start do projeto, ou seja, a partir dela o processo de desenhos, né, de projeto vai começar. Ela é uma reunião no formato presencial. A frequência dela é única, ela só vai acontecer uma vez. Se ela fosse uma reunião corriqueira, aconteceria toda segunda-feira, aconteceria todo mês, não sei. Vai depender da sua reunião. Quem que é o líder? É o gestor de projetos ou é o arquiteto. Depende de como você está tocando o seu processo. Quem que é o público? O público é o cliente, mais o arquiteto. São as pessoas que têm que conversar ali, tem que rolar aquela entrevista para que saia dali as necessidades e vontades do cliente e o projeto comece a acontecer, tá? E os entregáveis? Vai sair de lá a entrevista, é um entregável, que é um evento. Vai sair o programa de necessidades, que é um documento. E como eu sugeri aqui para vocês, nesta mesma reunião você já assina o plano de comunicação, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Então, gente, é muito simples. 6 colunas, tipo de evento, objetivos do evento, formato, frequência, líder, público e entregáveis, produtos que vão sair daquilo, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Reunião de entrega de anteprojeto, tá? Uma reunião importante. Por que é uma reunião importante? Vocês vão saber nos próximos vídeos aí, eu vou falar sobre termo de entrega de etapa. Então, é uma reunião de entrega de anteprojeto. A gente vai ter o quê? Apresentação dos desenhos. Esse é o objetivo da reunião. Então, tipo de evento, reunião. A apresentação dos desenhos é o objetivo da reunião. Qual que é o formato? Presencial. Nesse caso vai ser presencial, poderia ser virtual. A gente está aqui em época de quarentena, a gente poderia ter que fazer isso virtualmente, você abrir a tela do seu computador para o seu cliente. É uma maneira de fazer também. E aí você teria, no meu caso aqui, reunião presencial. A frequência dela é única. Por quê? Eu vou fazer ela só uma vez. Eu vou lá, apresento o meu anteprojeto, o cliente provavelmente aprova, ou senão eu vou ter que fazer uma outra reunião, talvez, se ele não aprovar. Então, de repente, você vai colocar aqui uma ressalva. Ela é única, caso aprove, caso tenha sucesso na aprovação, senão ela vai ter que acontecer de novo. Líder. O líder é o gestor de projetos, porque ele que está ali organizando tudo aquilo. Ele vai colocar quem nessa reunião? Qual é o público? Ele vai colocar o gerente de arquitetura e vai colocar o cliente. Então, quem participa? O gestor, mais a arquitetura, mais o cliente, para ele aprovar aquele anteprojeto, certo? E quais são os entregáveis dessa reunião? São os desenhos do anteprojeto. Se você faz 3Ds, você vai apresentar os 3Ds, também são os entregáveis. E aí tem o termo de aceite e entrega de etapa, que é o que eu falei para vocês, que é um documentinho lá que o cliente vai assinar que ele aprovou. A gente ainda vai falar sobre isso no futuro. Então, gente, com esse plano de comunicação, sabe o que vai acontecer na sua vida? Vai acontecer o seguinte: sabe aquelas ligações de madrugada? Sabe aquele domingo que você está curtindo um almoço com a sua família e o telefone toca? Seu cliente enchendo seu saco, perguntando coisas da obra, perguntando coisas do projeto. Por quê? Porque no domingo é o tempo que ele tem, é a cabeça que ele tem. Ah, não, agora eu estou mais tranquilo, eu posso conversar com o meu arquiteto, com o meu gestor de projetos, com o meu gestor de obras, para poder tirar as minhas dúvidas. E é aqui que você vai definir tudo isso. Então, todas as limitações que você vai ter também de comunicação, elas têm que estar nesse documento. Ou seja, meu horário de atendimento é de segunda a sexta de tal hora até tal hora. Ah não, nesse cliente aqui eu sei que realmente não tem como conversar com ele durante a semana. Nosso horário de atendimento, a critério de exceção, será aos sábados de tal hora até tal hora. Você determina. Tem muita gente que já chegou para mim e falou assim: então quer dizer que se meu cliente me ligar no domingo eu não atendo o telefone? Não é bem assim. Você pode inclusive escrever, e eu escrevo isso, em caso de emergências ou urgências enormes, alguma coisa do tipo, atenderemos a qualquer dia e qualquer horário. Ou seja, o seu cliente ele sabe, ele vai assinar esse documento. Então ele vai chegar lá e vai falar assim: bom, eu sei que eu tenho tal dia e tal hora para falar com o meu gestor, para falar com o meu arquiteto, para falar com o meu engenheiro, para falar com o meu gerente de obra. Eu vou ligar para ele nesses horários que foram pré-determinados. Até porque você vai ficar em alerta. Por quê? Porque se você receber uma ligação num horário que não está pré-determinado, você já pensa assim: opa, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Para quem mexe com obra, então, quem nunca recebeu uma ligação num domingo dizendo assim: ó, estourou um cano aqui, tá inundando, tá isso, tá aquilo, deu uma faísca ali, aconteceu alguma coisa ali na obra, tem que alguém lá ver o que está acontecendo e tal.
Enfim, você pode ter esse tipo de situação. Agora, se você não predeterminar quais são os horários que você vai trabalhar, o que vai acontecer é que seu cliente vai montar em cima de você. Os seus parceiros de trabalho vão montar em cima de você. Você vai ficar no telefone de madrugada, 11 horas da noite, de domingo, de feriado. Você vai estar viajando para fora do país e vai estar no celular. Isso não só garante que a comunicação vai ser feita da maneira certa pelos veículos certos, mas também garante que ela vai ser registrada através dos veículos certos e vai garantir a sua tranquilidade durante todo o processo, certo? Por hoje é isso. Meu nome é Fernando Prieto e a minha missão aqui é fazer de você o melhor gestor do seu mercado. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo deixa o seu like, deixa o seu comentário. Essa é a única maneira de eu saber se você está curtindo isso que eu estou fazendo e se faz sentido para você. As minhas redes sociais, que eu tenho outras além dessa, estão na descrição desse vídeo também. Então se você quiser me seguir lá, se inscrever, você tem acesso a elas através do link. Eu quero destacar uma delas, que é o Telegram. O Telegram, ele é como se fosse um WhatsApp, só que eu gosto de chamar de WhatsApp profissional. Se cadastra no meu canal do Telegram, porque lá a gente tem um contato muito mais próximo. Lá eu coloco insights quase que diários, semanais pelo menos, coloco vídeos, áudios e eu vou poder auxiliar você muito mais próximo do que só através desses vídeos. Então se cadastra lá. Do mais, gente, vamos em frente e para cima, sempre!